Oi, gente! Hoje é dia de falar sobre novos projetos e uma história que eu estou escrevendo. Então, gente, como o título já diz, eu estou escrevendo uma história e essa história eu vou publicar no Wattpad e vim divulgar para vocês. Para quem me acompanha e quiser acompanhar a história, uma das coisas que eu mais gosto, além de ler, também é escrever. E essa história tá me deixando muito inspirado, eu estou tendo várias ideias e eu decidi postar no Wattpad para os amigos acompanharem. Então, basicamente a história, que se chama Belefort, vai tratar sobre duas irmãs, Beth Belefort e Joan Belefort. As duas são atrizes de cinema e as duas têm algumas diferenças. A Beth Belefort ela já tem cerca de 50 anos, ela já está num período muito diferente da carreira dela e apesar dela ainda ser uma mulher muito bonita, muito atraente, ela está em decadência por conta de não ter conseguido muitos papéis importantes nos últimos tempos. E a Joan Belefort ela é 20 anos mais nova, está no ápice da carreira e existe uma disputa entre ela e a Beth Belefort por papéis, por homens e por tudo mais que a indústria do cinema poderia trazer. E o interessante dessa disputa é que elas travam uma guerra meio que silenciosa. Elas são irmãs que se gostam, aparentemente se gostam, mas por trás das câmeras rola tudo aquilo de eu detesto ela, eu tenho que derrotar ela. E o que está em questão é um filme que vai narrar a história da Ana Bolena. Eu acho que muita gente conhece aquela história sobre a Ana Bolena, que foi executada, toda aquela problemática com o marido dela. É uma história muito forte e as duas querem protagonizar o filme com o mesmo papel, sendo que existe uma diferença muito grande de idade entre elas. Então a história começa focada nessa disputa e também nos dois lados. De um lado a gente tem a Walters Entertainment, que é um estúdio que já foi muito famoso, mas está ultrapassando uma crise pós-Segunda Guerra, esqueci de mencionar. É uma história de época, se passa 70 anos atrás, mas não que isso torne as coisas mais chatas e tal, porque muita gente tem isso também, né? Eu não vou ler uma história antiga, mas se passa 70 anos atrás, eu acho que não muda nada, porque eu leio vários livros de 70, 80 anos atrás e são maravilhosos, mas a linguagem é bem atual e eu não me prendo tanto a detalhes, porque é uma coisa simples, só são alguns personagens ganhando voz na minha cabeça, mas é uma história de época. A gente tem a Walters Entertainment, aquele estúdio que está passando por dificuldades e acaba apostando num filme mais clássico, com a Beth Belefort, que já teve um nome muito forte. Desde criança ela era aquela criança prodígio, ela protagonizava os filmes e chamava a atenção do cinema inteiro, e quando foi crescendo continuou chamando a atenção. E do outro lado a gente tem a Joan Belefort ganhando sempre papéis melhores e ascendendo cada vez mais na carreira. Só que a Joan Belefort também tem seus segredos, também tem suas dificuldades e a gente vai conhecendo o desenrolar da história. Então, essa história eu vou publicar toda quinta-feira no Wattpad. Quem não conhece, é um site em que vários autores amadores postam suas histórias e a gente fica conhecendo várias histórias maravilhosas. Vocês podem acessar tanto pelo computador ou então baixar o aplicativo e seguir a minha história, que toda quinta vai chegar a notificaçãozinha para vocês, se vocês quiserem acompanhar. Eu fiquei muito empolgado, a capa vai aparecer aqui no vídeo, vocês vão ver, vão estar vendo aí. E eu conto com vocês lá acompanhando minha história. Eu vou postar hoje os 2 primeiros capítulos, em que basicamente vocês vão conhecer a esfera da história em si. Eu espero que vocês gostem, porque eu estou muito animado, muito entusiasmado. E toda quinta eu espero vocês lá no Wattpad acompanhando Belefort. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e daqui a pouquinho eu estou de volta.